Caríssimos, a todos a nossa saudação de paz, o nosso abraço fraterno. Que Jesus nos ampare e abençoe todos os sublimes gestos nos colocamos a serviço das causas nobres. A oração representa algo significativo para nossas vidas? De que forma nós oramos? A quem dirigimos as nossas preces? Temos uma compreensão da vida nos seus aspectos existenciais e transcendentais? Aquilo ligado à matéria, à vida física, à vida social? Aquilo ligado ao espírito, aos seus aspectos transcendentes, que se volta para o sagrado, para o que é divino? Como nós nos enquadramos nesse contexto? E principalmente, como nós articulamos as palavras contidas em diversas publicações com relação à oração do Pai Nosso. Nesse sentido, não vos trazemos nenhuma novidade. Nada que fosse realmente articulado recentemente. Apenas, vamos dizer, compilações de palavras, de textos e de ideias, mas que tudo já existe. E dentro de o caráter cristão, com alguns aspectos da oração do Pai Nosso, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 1, o Cristo chega nos advertindo de que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E nos previne contra os perigos do mal, colocando bem alto, dando ênfase principalmente aos deveres da fraternidade, aos preceitos da caridade, à importância do perdão e à necessidade da oração. Dentro destas 4 temáticas, nós faremos algumas considerações, finalizando com a oração do Pai Nosso em um áudio e vídeo que será bastante interessante. Mas também nos fortalece para que nós possamos ter mansidão nas lutas da vida, resignação nas adversidades e misericórdias no meio da tirania. E assim, com as leis sociais, o Cristo determina que se dê a César o que é de César, e com as leis morais, a Deus o que é de Deus. Entretanto, há uma relação entre nós e os nossos deveres a César, uma vez que somos seus irmãos, somos todos irmãos. E entre nós e os deveres de Deus, que somos todos os seus filhos. Então, qual é o sentido da fraternidade se tratando dos nossos deveres como seres humanos, os nossos deveres a César e os nossos deveres morais a Deus? Com que direito exigimos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? O próprio nome de fraternidade nos conduz a uma ação participativa, a momentos integrados de solidariedade. Qual é o sentido da exigência ou da cobrança que nós possamos ser melhor atendidos com benevolência, com indulgência, com devotamento e nos nossos procederes? Entretanto, não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como padrão que devemos fazer aos outros tudo o que desejamos para nós. Não é uma receita, não é uma fórmula mágica, mas é a lei da reciprocidade, da solidariedade. Quando nós só estaremos efetivamente bons e bem, quando proporcionarmos o estado de bondade ao nosso semelhante. Em sendo a recíproca verdadeira, nós caminharemos por todos os caminhos, superando os desafios, conquistas, e conquistando fundamentalmente a nós mesmos. Nesse sentido, a fraternidade, no rigoroso sentido da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros, por meio do devotamento, da abnegação, da tolerância,
da benevolência, da indulgência, sendo o resultado moral por excelência da caridade. E na aplicação desta máxima, agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Na fraternidade, então nós vamos encontrar toda essa simbologia que faz com que nós possamos agir de forma integrada e solidária. A tolerância, como é que nós admitimos e respeitamos as tolerâncias, as ideias contrárias às nossas? Como nós somos indulgentes, como nós nos colocamos à disposição da clemência, praticamos a misericórdia e o perdão. A abnegação, com o desinteresse pessoal e total, o devotamento com a dedicação. E a benevolência, a tendência para fazer o bem, amar de forma indiscriminada. Em outras palavras, amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelo outro o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Onde estão os nossos próximos? Onde nós os encontramos? Quais são as oportunidades em que praticamos o gesto de caridade? Difíceis de encontrá-los? Situações especiais? Ou apenas olhar ao lado? Levantar a cabeça, não desviar o olhar? Porque sempre baterá à porta daquele que tem algo a oferecer. Nunca estamos desprovidos de qualquer que seja o bem, por menor que seja, a quem grita socorro. Nós estamos permanentemente sendo ajudados e permanentemente ajudando. Numa reciprocidade de solidariedade. A fraternidade está em primeira linha, ela é a base. Sem fraternidade não poderia existir nem igualdade, nem liberdades que fossem sérias. Liberdade, igualdade séria vinculadas à fraternidade. A igualdade decorre da fraternidade. E a liberdade é consequência da fraternidade e da igualdade. Eu não terei liberdade enquanto não houver igualdade. Eu não terei igualdade enquanto não tiver fraternidade. A fraternidade e a igualdade vai fazer com que nós tenhamos liberdade, porque haverá o relacionamento, haverá o contato, haverá o desafio. Haverá a oportunidade de nós compreendermos que as diferenças se completam. Sempre com alguém tendo algo a oferecer, sempre, alguém precisando receber alguma coisa. Então, igualdade e liberdade. Aonde nós vamos estabelecer esse processo de relacionamento dentro da fraternidade? Em um processo comparativo? Nos relacionamentos com o direito de ir e vir? Ou apenas nos atributos espirituais com as faculdades e virtudes? Porque todos nós temos todas as faculdades, todas as virtudes. Não nos falta uma única. Estágio latente. Esperando o momento de se desabrochar através da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral, das nossas ações em busca da mudança e caminharmos no sentido de fazermos com que todo estado de bondade, todo estado fraterno, todo estado de igualdade, todo estado de liberdade seja pleno. Poderíamos admitir aqui, hipoteticamente, nessa situação, que somos uma grande família e vivenciamos um grande desafio, cujo prêmio fosse valiosíssimo, e todos nós almejássemos conquistar esse prêmio. E todos nós lançamos ao desafio, aos esforços para chegarmos e termos a conquista desse prêmio. E vamos ao campo de batalha. Mas quando chegamos na reta final, que vamos passar pela linha de chegada, vamos perceber que todos já estão nos esperando.
e que todos nos ajudaram durante o percurso da jornada. Qual é o sentido de ser fraterno quando a vida é esta competição? Quando nós temos tudo a oferecer, tudo a receber, e juntos nos sentiremos fortalecidos. Estamos nesse estágio de competição, de expiações e provas, mas a cada um conforme as suas obras. Cada um percorrendo caminhos que lhe são próprios. Mas todos caminhos integrados e interligados. Todos caminhos visando uma única finalidade, o bem maior. Então, por que esperarmos para depois? Por que não olharmos para o lado agora? Não percebermos que tem alguém gritando socorro, batendo na nossa porta, e nós estamos simultaneamente fazendo o mesmo com quem está à nossa frente. E nesse sentido, com benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão das ofensas, os Espíritos respondem a Kardec qual era o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Há a caridade material, sim, mas fundamentalmente a caridade do pão espiritual. Quantos de nós precisam de um ouvido que possa esvaziar a mente, o coração, que possa, às vezes até com as lágrimas que fazem com que nós atingimos um ponto de redenção maior, falar das suas dores, dos padecimentos, dos ideais de conquistas e de buscas. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Portanto, desejando bem ao próximo e amando indistintamente, exercitaremos a benevolência, que é a tendência a fazer o bem de forma indistinta. O bem do próximo e amar indistintamente, um gesto simples, 2 atributos, benevolência. Empregando sentimentos edificantes e nobres, como clemência, piedade e misericórdia, estaremos sendo indulgentes. Não condenamos, não censuramos, não temos pré-julgamento. E, fundamentalmente, com o esquecimento das ofensas, praticaremos o verdadeiro perdão. Esquecimento das ofensas. Perdoamos, mas nós não esquecemos. Muitas vezes nós queremos reivindicar, nós queremos nos vingar. Isto tudo é posto à prova no mundo corporal, porque todos nós somos contemplados com as bênçãos, graças e misericórdias divinas, mas cada um conforme as suas obras. Deus não nos desampara. Jesus está sempre conosco. E o nosso fiel benfeitor, sempre nos tentando alertar e acordar o caminho que nós devemos seguir, olharmos para dentro de nós, fazermos a viagem mais difícil, mais próxima, que é o mergulho interior, para nos encontrarmos com nós mesmos e descobrirmos virtudes e defeitos que precisam ser umas afloradas para reforçar, outras trabalhadas para melhorar. Então, quando e como seremos caridosos? Em que possíveis situações? Fazendo bom uso da nossa força mental, vibrando ou orando diariamente em favor de quantos se acham enfermos e tristes e oprimidos, sem excluir aqueles que porventura são considerados nossos inimigos. Uma proposição das nossas forças mentais. Quem não pensa? O único atributo que nós possuímos, que não controlamos, que está 24 horas ativo. O espírito não tem descanso, apenas o corpo físico. Lá estamos nós, ou estaremos desdobrados com a consciência de sabermos que os sonhos são apenas viagens que fazemos permanentemente, com contatos ou não, conhecidos ou não, trabalhando. Meu pai trabalha até hoje, e eu também. E a nossa missão é de servir. Disciplinando a nossa língua, nos referindo somente ao que existe de bom nas pessoas e nas coisas, evitando qualquer informação ou notícia que só sirvam para manchar a honra e abalar a reputação. E, às vezes nós destruímos uma idoneidade moral com um simples palavra, um simples gesto.
principalmente quando for em verdade, porque ela se propaga, ganha dimensão, se reforça na inutilidade. Porque o que é bom parece que não produz efeito, não é sensacionalista. E nós precisamos ver o caos para aplaudir. Em vez de buscarmos o estado de consciência e de equilíbrio para que nós possamos crescer e chegarmos juntos em todas as batalhas. Mantendo permanentemente procedimentos serenos e otimistas, procurando criar em torno de nós uma atmosfera de paz, tranquilidade e bom humor. Rir é mais fácil. Se quisermos a paz, que permaneçamos no bem. E se precisarmos de todos juntos, de paz, de tranquilidade e bom humor, sejamos nós mesmos. Porque nós não desejamos nada que seja contrário aos princípios que nós consideramos sagrados. Endereçando palavras de aplauso e de estímulos às boas causas, evitando prejudicar a fé ou o entusiasmo daquele que nelas se acham empenhados. Bezerra de Menezes, o bem cabe em todos os lugares. Por que nós diríamos a partir de um certo momento que só o Espiritismo salvo e o restante estaria condenado? Nós estaríamos demovendo aqueles que já têm um propósito de fé a mudar a sua convicção e de repente fazer o bem que fazia com tanta naturalidade. Mas felizmente não é isso que acontece, porque o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. E a caridade é um gesto possível de todos os seres, independente de crença, rito ou credo. Agora, as religiões, cada uma seguindo os seus modelos. Então, temos esse apanágio. Não guardando o ressentimento daqueles que nos ofenderam ou prejudicaram, que feriram o nosso orgulho, ou se tornaram um obstáculo para a nossa felicidade, perdoando-lhes de coração. Por que isso? Nós trataríamos uma ferida com agressões de cotonetes ou de qualquer instrumento contundente? Ou nós procuraríamos dar aos doentes o remédio que lhe fosse mais apropriado e adequado? Por não ser os sãos que, não são os sãos que precisam de médico. Então, porque aquele que muitas vezes nos agride e nos ofende, e nós revidamos com a mesma moeda, em vez de compreender que o enfermo precisa de consolo, precisa do lenitivo, precisa que nós realmente possamos manifestar esse potencial que nós temos de sermos o antídoto para os males, de não compartilhar, não permitir que o mal que o outro oferece seja parceria com o nosso dia a dia. Sendo rigorosos e intransigentes com nós mesmos. Questão 919, Caracteres do Homem de Bem, Livro dos Espíritos, passar em revista aqueles itens ali diariamente. A gente vai perceber quantos deslizes, poucas tentativas, muito menos ainda acertos. Estou exagerando, Tolerante e indulgente com as fraquezas e imperfeições daqueles com os quais convivemos, no lar, na oficina de trabalho ou na sociedade. Encontramos no projeto Manuel Filomeno de Miranda, num dos livros da Sueli Caldas, lar, oficina, escola, hospital. Oficina, escola, hospital e templo. Lar é um templo, o lar é uma escola, é uma oficina, é um hospital. Por isso, a pequena família formando a grande família. Somos adversários, somos inimigos, somos diferentes. Se descobríssemos que os filhos que nós acolhemos, os pais que nos acolheram, somos algozes e vítimas de ontem, o que faríamos? Olha o esquecimento do passado, fazendo com que nós reconciliemos em espírito, sem que a racionalidade produza os seus efeitos. Bom, eu tenho um pressentimento que todas essas colocações seriam desnecessárias, são desnecessárias, porque parece isso já estar na nossa consciência. Mas
deliberadamente, por conta de um livre-arbítrio que não temos controle, praticamos inconscientemente. Bom, neste contexto, qual é a importância do perdão? Uma vez que temos relacionamento de contundência, e alguns desacertos. Será que Deus nos abandona todas as vezes que erramos? Que blasfemamos? Que fazemos tudo que não devemos fazer? Ou Ele nos dá sempre oportunidade? Ou Ele permite que a gente caminhe com as nossas obras? Que nós tenhamos escolhas com o livre-arbítrio? Nunca estamos desamparados. Ele está sempre olhando, sempre nos amando. E enviando tantos mensageiros, quantos forem necessários para que a gente mude a rota e encontre o caminho. Quando uma pessoa nos agride, podemos não estar de acordo com ela, mas não precisamos ficar com raiva e revidar a agressão. Porque é neste momento que ela, mais do que nunca, necessita de nós, por estar doente, que acabamos de falar há pouco. Então é a oportunidade de nós verificarmos que a agressão que o outro oferece só aparece quando nós possuímos a chaga que é ativada com a agressão. É lógica, é uma metáfora. Eu só terei que perdoar quando eu me deixar ofender. Eu só me deixarei ofender quando eu possuir a chaga ou a imperfeição que a conduta do outro tira do equilíbrio que está camuflado. Quando não mais possuidor de nenhum ressentimento, nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhum sofrimento, seremos impassíveis, sóbrios, sublimes, o Cristo. Que alguns autores dizem que, enquanto crucificado, tinha um semblante suave e um sorriso nos lábios. E nós vivemos de caras feias e amarradas, a troco de um olhar, de uma buzina, e queremos encontrar resposta justificando porque o outro, nós somos o outro do outro. Então o perdão não é conivência nem cumplicidade com a coisa errada. Não é indiferença nem omissão da ação educativa reparadora. O perdão não é uma atitude para fingir que tudo está bem. O perdão é caridade com o esquecimento. Olha aqui, tríplice aspecto. Não é conivência e nem cumplicidade com a coisa errada. O perdão não é indiferença nem omissão com a ação educativa reparadora. Não é atitude para fingir que tudo está bem. Caridade com o esquecimento. Se pudéssemos fazer caridade por todas as falhas, nós não teríamos nenhum espaço para uma outra coisa, apenas as caridades seriam os nossos atos. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus 6, versículos 14 e 15. Colocamos ao pé da letra. Você costuma dizer ao amigo Vanim que eu mudo a terminologia, que fica muito complexa essa leitura do que está na Bíblia, mas tem o seu sentido, o seu significado, né? Então, nós vamos ver que nós devemos perdoar, as dívidas tantas vezes quantas forem necessárias, além das 70 vezes, 7 vezes, E por isso nós necessitamos, fundamentalmente, da oração. Que encontramos lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, orai e vigiai. Em Paulo, Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17 e 18, orai incessantemente. E no livro A Prece Segundo os Espíritos, com psicografia de Divaldo, pelo espírita Joana de Ângeles, que transcreve uma narrativa de Leon Tolstói, que eu não vou explicar agora, que é mais complexo. Arar é orar. Arar, trabalho. Todo momento de trabalho é um momento de oração. E toda ocupação útil é trabalho. Bom, dentro da nossa cultura, a oração sempre fez parte da tradição religiosa. Aprendemos com os nossos pais, nas crenças, ritos, dogmas, nas seitas.
Mas será que a oração faz benefício ou traz benefício para a saúde física e mental? O poder da oração sempre andou de mãos dadas com a fé. Acreditava-se para quem tinha fé que a oração tinha o poder de aliviar os sofrimentos. Verdade? Quando nós olhamos a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, as parábolas de Jesus e todas as outras citações, as suas curas, os seus milagres, nós encontramos que ao término da rogativa daquele que chegava em súplicas, ele dizia: você acredita que eu seja capaz de te curar? Sendo afirmativo, a tua fé te salvou, não peques mais. Cadê as penitências? Ele não estabelece nenhum procedimento, apenas que aquele infrator, o pecador, ou que fez a rogativa, assumisse o compromisso de não mais pecar, não mais se comprometer. Aí entra o sentido do orai e vigiai, né? Orar incessantemente, né? E assim sucessivamente. Cada um assumindo a responsabilidade de conduzir-se nas múltiplas jornadas, sempre a caminho do bem. A oração, para surtir efeito, terá que ser sincera, brotar do íntimo de cada um, ser sentida profundamente, num ato de concentração e recolhimento pessoal. Aqui entra algo que particularmente nós falamos muito, com a percepção da dimensão do verdadeiro espírito que somos, nos libertando temporariamente do efeito do mundo corpóreo, adentrando o mundo espiritual, sintonizando energias fluídicas edificantes e nos fortalecendo. E nós lemos, fazendo a higiene pessoal, pegando o filho, levando para a escola, saindo para o trabalho, nós oramos, né? Numa sequência de ações totalmente desconexas com o sentido da prece e da conexão com os seres superiores. Não muito longe, nosso próprio benfeitor ou aqueles que nos rodeiam. Há uma necessidade de recolhimento, de preferência um local específico onde nós nos sentimos melhor acolhidos pela ambientação. Há a necessidade realmente de nós fazermos essa concentração. Somos seres pensantes. Os pensamentos se ligam em conexões de onda hertziana semelhante às emissoras de rádio. Nossos pensamentos. Estaremos em conexão por afinidade, por sintonia com todos aqueles que estiverem na mesma faixa vibratória, no mesmo padrão, na mesma cadeia. Por isso que, sempre que desejarmos o bem, nós seremos beneficiados com a bondade. E onde ficaria o mente sã em corpo são? Se mente sadia, também o corpo sadio. Obviamente, passando pelo processo de expiações e provas, nós vamos ainda vivenciar as nossas experiências corporais das enfermidades mentais ou espirituais decorrentes dos processos do passado, mas já cientes de que apenas o corpo sofre o efeito do sentimento de posse, de apego por alguma coisa que se traduz em doença, principalmente orgulho e egoísmo, mas o espírito está lúcido, sabendo que está se depurando. Quem colocaria na sua casa um carvão mineral, esperá-lo a tornar diamante para depois ter uma joia nos dedos? E o Pai nos manda como carvão mineral, para que um dia sejamos essa joia preciosa, com o perder e perder de milênios na nossa caminhada, sofrendo todo o efeito das intempéries. Mas só que já pensamos, já temos a capacidade de raciocinar, de vivenciar o outro e vivenciarmos nós mesmos. Por isso Jesus nos ensina o segredo da oração, que deve ser simples, sincera, nunca recheada de vãs repetições, de longos fraseados de efeitos.
E se me perguntarem, e os mantras? Tem a sua simbologia naqueles que concebem como necessária a sua prática de credo. Não temos que desvirtuar, temos que ir ao encontro daquilo que é aquilo que já descobrimos e que efetivamente precisamos. Simples e sincera, nunca recheada de vãs repetições de longos fraseados de efeitos. Pois, em verdade, o Pai conhece todas as nossas necessidades, mesmo antes das nossas rogativas ou das nossas súplicas. Nos dirigimos ao Pai com todas aquelas rogativas, mas Ele já sabe. O próprio Cristo, várias vezes nos encontros que teve com irmãos na terra, ao nos dirigirmos ao Cristo, Ele já estava com as respostas prontas. Nós podemos nos dirigir a esse ser que tem as respostas, que faz parte de todos nós no dia a dia. O espelho. Lá está aquele que, bem emburilhado, bem olhado, nós vamos perceber que tem todas as respostas dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, das nossas dificuldades, bem como trazendo as virtudes, digamos assim, a consolação, os benefícios dentro dos nossos merecimentos, os desígnios do Pai e o que merecemos. Jesus nos oferece, então, o exemplo da oração do Pai Nosso, todo ele em apenas 5 versículos do capítulo 6 do evangelista Mateus, que ele coloca lá no capítulo 5, 9 a 13, as 11 bem-aventuranças, logo em seguida, no 6, 9 a 13, a oração do Pai Nosso, recheado de tanta substância que faz parte para o ser espiritual e nós deixamos como sendo letras escritas em um trecho de papel. A oração do Pai Nosso é o mais perfeito modelo de precisão e concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. É difícil orar com profundidade a oração do Pai Nosso por ser simples demais. E nós queremos rebuscá-la com uma série de atrativos que não conduz à essência daquilo que buscamos. Com efeito sobre a mais singela forma, como diz Allan Kardec, a oração do Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Quando trabalhamos a questão 617 do Livro dos Espíritos, que tem uma integração ao poder da ação, que vai falar que toda ocupação útil é trabalho, e faz essa associação do nosso trabalho vinculado aos deveres para com Deus, responsabilidade com os nossos semelhantes e relações com nós mesmos. A oração do Pai Nosso, por isso, encerra uma profissão de fé através da fé convicta, da fé raciocinada, um ato de adoração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Um ato de submissão, faça-se a tua vontade. O pedido das coisas necessárias à vida, dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas. E o princípio de caridade, como perdoamos aqueles que nos devem. Nós vamos ver depois no vídeo a profundidade disso aqui. A oração do Pai Nosso afigura-se como o ponto culminante do Sermão da Montanha, que foi iniciado com as bem-aventuranças, das quais se deduz que a atenção de Deus nosso Pai, as atenções de Deus nosso Pai estão sempre voltadas, sobretudo, para os pobres de espíritos, os humildes de coração, os aflitos, os que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por amor e justiça, recompensando-os com o reino dos céus, com a herança da terra, com a fartura e com as consolações, que são as provas em aonde mais nós exercitamos a resignação. Quando passamos pelas supostas dificuldades lapidadoras, que se encontram ali nas primeiras citações das bem-aventuranças. Mas também Ele permitiu que nós sejamos misericordiosos para alcançarmos misericórdias, para que sejamos puros e limpos do coração, vivenciando Deus em nós, em cada momento da perfeição relativa, para que sejamos brandos e pacíficos, promovendo a paz, como pacificadores, sendo chamados filhos de Deus.
Isso são as bem-aventuranças ditas de uma maneira diferente. A oração do Pai Nosso é a nossa sustentação de todas as horas e todos os momentos, integrando-nos nos sentimentos do bem, alicerçando-nos os propósitos de fé, do perdão e da caridade, mantendo-nos unificados nos princípios da doutrina que nos irmana e na unificação de nossas almas na vinha do Senhor. Então, como nós vamos orar? A quem dirigimos as nossas rogativas? Que resposta nós queremos? O que nós efetivamente precisamos? Então nós vamos ver, são 8 minutinhos, né, de um vídeo que serve para nossas reflexões da tarde. Pai nosso que estás no céu. Estou aqui. Por favor, não me interrompa, estou rezando. Mas você não me chamou? Chamei? Eu não chamei ninguém. Estou rezando. Pai nosso que estás no céu. Olha só, chamou novamente. Fiz o quê? Me chamou e disse: Pai nosso que estás no céu. Estou aqui. Como posso lhe ajudar? Mas eu não quis dizer isso. É que estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias e me sinto bem rezando assim. É como se fosse um dever e não me sinto bem até cumpri-lo. Mas como pode dizer Pai Nosso, se nem se lembra que todos são seus irmãos? Como pode dizer que estás no céu, se nem ao menos sabe que o céu é a paz e que o céu é o amor a todos? Realmente não havia pensado nisso. Prossiga sua oração. Santificado seja vosso nome. O que queres dizer com isso? Quer dizer... eu não sei o que significa. Como é que vou saber? Faz parte da oração, só isso. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora entendi. Nunca havia pensado no sentido da palavra santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fala sério? Claro, por que não? E o que faz para que isso aconteça? O que faço? Nada. É que faz parte da oração. Além disso, seria bom que o Senhor tivesse controle de tudo que acontece no céu e na terra também. Tenho controle sobre você? Bem, eu frequento a igreja. Não foi isso que perguntei. Que tal o jeito que trata seus irmãos? A maneira como gasta seu dinheiro? Muito tempo que dá à televisão, as propagandas que corre atrás e ao pouco tempo que dedica a mim? Por favor, Senhor. Desculpe-me. Pensei que estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso acontecer, tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade. O frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade. Está certo. Tem razão. Acho que nunca aceito a sua vontade, pois reclamo de tudo. Se manda chuva, peço sol. Se manda o sol, reclamo do calor. Se manda frio, continuo reclamando. Se estou doente, peço saúde, mas não cuido dela. Deixo de me alimentar ou como muito. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas saiba que vamos ter vitórias e derrotas. Eu estou gostando da sua nova atitude. Olha, Senhor, preciso terminar agora. Esta oração está demorando muito mais do que costuma ser. Vou continuar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Está pedindo pão material? Nem só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedires o pão, lembre-se daqueles que nem conhecem o pão. Pode me pedir o que quiser, desde que me veja como um pai amoroso. Estou interessado na próxima parte da sua oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o seu irmão desprezado? Olha, Senhor, ele já me criticou várias vezes e não era verdade o que dizia.
Agora não consigo perdoar. Preciso me vingar. Mas e a sua oração? O que quer dizer a sua oração? Me chamou e eu estou aqui. Quero que saia daqui transfigurada. Estou gostando da sua honestidade, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você. Não achas? Acho que iria me sentir melhor se me vingasse. Não iria. Iria se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pensa na tristeza que me causaria. Pensa na sua tristeza agora. Posso mudar tudo para você. Basta querer. Pode? Mas como? Quando diz perdoai as nossas ofensas, está dizendo perdoai os nossos erros. Todos os erros são perdoáveis. Então, perdoa o seu irmão, e eu a perdoarei e a aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo. Então também não pode me pedir perdão. Mais uma vez está certo. Mais do que quero vingar-me, quero a paz com o Senhor. Está bem, eu perdoo a todos. Mas ajude-me, Senhor. Mostre-me o caminho certo para mim e meus inimigos. O que me pedes é maravilhoso. Estou muito feliz contigo. E você, como se sente? Bem, muito bem mesmo. Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim. É tão bom falar com Deus. Ainda não terminou a sua oração. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vou fazer isso, mas não se ponha em situações onde possa ser tentada. O que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia dos que te levam a participar das coisas ruins, das intrigas, fofocas. Mas não deixe de amá-los, pois são todos seus irmãos. Abandone o julgamento, o ódio. Isso leva-te para o caminho errado. Não estou entendendo. Sim, você entende. Já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro e depois me pede socorro. Estou com muita vergonha. Perdoe-me, Senhor. Eu sempre perdoo. Sempre perdoo a quem também está disposto a perdoar. Mas não se esqueça de nossa conversa. Quando me chamar, lembre-se e medite cada palavra que pronunciar. Termine a sua oração. Terminar? Ah, sim. Amém. O que quer dizer amém? Não sei. É o final da oração. Só deve dizer amém quando aceitar tudo o que te peço. Quando concordar com a minha vontade. Quando seguir os meus mandamentos. Porque amém quer dizer, assim seja. Concordo com tudo que rezei. Senhor, obrigada por ensinar-me esta oração. Obrigada por fazer-me entendê-la. Obrigada por me amar. Eu amo cada um dos meus filhos. Os que estão perto de mim, os que ainda estão no erro e os que querem sair do erro. Fique em paz. Fique com a minha paz. Eu te abençoo. Obrigada, Senhor. Estou muito feliz em saber que és o meu amigo. Fica a nossa mensagem de paz, de amor, de emoção. Que a gente possa caminhar unido nesse sentimento maior de fraternidade, de esperança e fé. Muita paz a todos.